Vamos continuar agora com a nossa segunda aula de ciências. Peguem o livro de atividades de vocês. Hoje nós iremos realizar as atividades das páginas 56 e 57. Hoje vocês irão apenas realizar as atividades sobre os conteúdos que nós já estudamos. Vamos relembrar? Nós já estudamos sobre as características do som. Lembra quais são as características? Timbre, tom e intensidade. Volte lá ao livro didático, reveja quais são as características que nós grifamos. Então, leia novamente para que vocês possam relembrar o conteúdo. Os sons são vibrações que se espalham através do ar, através da água e também através de alguns sólidos, como a madeira e o metal. Nós falamos como que o som chega até nossos ouvidos e aí como que as vibrações elas se transformam nos sons que nós ouvimos no nosso dia a dia, certo? Então nós vamos aqui realizar as atividades sobre esses conteúdos. Vamos lá. Aqui na página 56, atividade número 6. Pense no som de um trovão e no som do canto de um canário, usando as palavras baixo e alto para indicar a intensidade do som e grave e agudo para referir ao tom. Complete as frases a seguir, definindo as características desses dois tipos de som. Então, nós temos aqui a primeira opção. Vocês têm que completar com as palavras baixo ou alto, tá? Se referindo à intensidade. Letra A. O som do trovão pode ser ouvido de muito longe. Por isso, dizemos que ele é mais... Aí tem um espaço para você responder. Que o canto do canário, que é... Aí tem um espaço onde você irá completar. Letra B. O canto do canário tem um som bem fininho, mais espaço que o som, espaço do trovão. Então, lembre-se que vocês deverão completar essas atividades A e B com as palavras baixo e alto para indicar intensidade e grave e agudo para se referir ao som, tá bom? Ao tom. Aqui na atividade número 7, vocês irão descobrir quais são as estruturas que nos fazem, das nossas orelhas, que nos fazem ouvir os sons. Então, antes de vocês iniciarem essa atividade, vou mostrar para vocês um vídeo que eu já mostrei anteriormente, mas que será necessário para que vocês respondam a atividade a seguir. Vamos lá? Vamos observar aqui nessa imagem o processo de audição. Também nós iremos observar alguns órgãos que nós temos no nosso aparelho auditivo. Então, aqui na número 1, como mostra a ilustração, as ondas sonoras são captadas pela orelha externa. Nós temos aqui a orelha externa. A número 2, as ondas sonoras ela atingem uma membrana chamada tímpano, fazendo vibrar. Então, elas atingem aqui, fazem aqui uma pequena vibração. Número 3. As vibrações do tímpano passam para 3 pequenos ossos, que movimentam-se suavemente. Depois disso, as vibrações dos pequenos ossos, elas passam por um líquido que fica dentro de um órgão em espiral, esse órgão aqui que você está vendo, que se chama cóclea, tá? Em seguida, esse líquido move e estimula os nervos que levam informações ao cérebro. O cérebro, então, interpreta as informações, as vibrações, que são transformadas como sons, ok?
Agora nós iremos realizar a atividade número 7. As orelhas humanas são formadas por uma parte externa e por uma pequena estrutura internas, as quais dependem umas das outras para formar o sentido da audição. Letra A. Escreva o nome das estruturas de nossas orelhas indicadas na imagem. Então, vocês irão olhar o vídeo anterior para responder essas atividades. Então, você vai colocar o nome daqui do número 1, qual que é o nome dessa estrutura, número 2, e seguindo aqui a ordem até o número 5, certo? Depois que vocês responderem com os nomes das estruturas, vocês irão completar, numerar de 1 a 5, formando uma sequência correta do que acontece no organismo para que uma pessoa escute um som. Qual é o processo para a pessoa escutar um som? Lá desde o começo das vibrações até ela identificar o som, como que acontece? Então você vai enumerar aqui de acordo com a ordem que isso acontece. Você vai numerar aqui de 1 a 5, certo? Vamos agora à página 57. Continuando as atividades. Existem muitos problemas de saúde que podem fazer com que uma pessoa perca a audição. Além disso, algumas pessoas já podem nascer com deficiência auditiva, porém, isso não impede que elas se comuniquem. Então, aqui nós estamos falando sobre a deficiência auditiva, que nós já falamos nas aulas anteriores, que isso pode acontecer devido a um problema de saúde, a um problema genético ou até mesmo por acidente. A pessoa pode perder o sentido da audição. Nós vimos também que as pessoas utilizam uma forma de linguagem de sinais, que é a Libras, né? Que é a língua de sinais brasileira que utilizamos para se comunicar com pessoas surdas. Pessoas surdas se comunicam entre si e também as pessoas ouvintes para se comunicar com as pessoas que são surdas, certo? Nós vimos também, falamos sobre um grande compositor, um grande músico, que ele perdeu a audição com o passar do tempo e mesmo assim ele compôs grande obra que eu coloquei no grupo aí para vocês. Ele continuou compondo e apresentando grandes obras musicais, certo? Antes de iniciarmos aqui a atividade, vamos ler aqui a curiosidade sobre Beethoven. Você sabia? Ludwig van Beethoven foi um grande compositor e pianista. Ele escreveu uma das mais belas músicas clássicas, a Nona Sinfonia, sem escutar som algum. Pessoas surdas ou com deficiência auditiva podem aprender a tocar instrumentos musicais tão bem quanto as pessoas que escutam. Elas aprendem a sentir as diferentes vibrações emitidas pelas notas dos instrumentos musicais. Isso não é demais? Então, até nós comentamos, né, que tem alguns locais para as pessoas surdas irem se divertir, dançar, onde as caixas de som são colocadas para baixo, em contato com o chão. Então, o som fazem a vibração do chão, fazem o chão vibrar, e as pessoas que estão ali sentem as vibrações e assim elas podem dançar. Vamos às atividades. Analise as formas com que as pessoas surdas ou com alguma deficiência auditiva podem perceber os sons do ambiente e se comunicar. Então, nós temos aqui a primeira imagem, a pessoa está utilizando aparelhos auditivos. Na segunda imagem, nós temos aqui um cão-guia, né? Bengala e o cão-guia. Então, a pessoa está utilizando, além da bengala, o cão-guia para poder se orientar.
Aqui na atividade, na próxima imagem, nós temos aqui, a qual nós já falamos, a língua brasileira de sinais, a Libras. E logo depois, vibração do som pelo tato, certo? Através das mãos. Você vai marcar um X em quais dessas situações, né? Quais dessas formas ajuda a pessoa com deficiência auditiva ou a pessoa surda a se comunicar. Número 9. Desembaralhe as letras para completar as frases e descubra hábitos saudáveis para cuidar da audição. Além aqui nós falamos das pessoas com deficiência auditiva, nós falamos também que o som, o mau uso do som pode nos trazer grandes problemas à saúde física e mental, certo? Então nós vemos na aula anterior que nós devemos ter alguns cuidados, né? Com os ruídos, com os sons que são muito altos. Então nós podemos tomar cuidado ao utilizar fone de ouvido para ouvir música, porque nós devemos prestar atenção no volume para que o volume não estrague a nossa audição. Nós devemos também fechar, né, os vidros do carro, as portas, para que nós não escutamos os ruídos da cidade. Isso acontece mais em cidades grandes, que tem muitas indústrias, muita concentração de carros, pessoas e veículos. Então são alguns cuidados que nós podemos tomar com a nossa audição, certo? Aqui na atividade, você vai desembaralhar as letras para responder corretamente as frases. Evite escutar, aí você vai desembaralhar e completar, principalmente quando estiver usando fones de ouvido. A próxima imagem em ambientes de trabalho muito barulhentos, é importante utilizar, aí você vai completar, tá bom? Com a palavra correta. Então essas são as nossas atividades de hoje, espero que vocês na nossa sala virtual e até a próxima aula.